E as tão aguardadas férias de verão chegaram e com elas a oportunidade de fazer aquela viagem planejada durante o ano inteiro. Para que contratempos não estraguem esse momento, é importante conhecer os direitos que protegem o passageiro. Roteiro definido, é hora de embarcar, seja de ônibus ou avião. Será que os passageiros sabem dos direitos? Que direito? Como assim? Não, pior que não. A gente sabe que muitas pessoas são desinformadas em relação aos seus direitos e muitas empresas também aproveitam dessa oportunidade para poder se beneficiar desses descuidos ou da desatenção. Seu Edson é atento aos direitos que ele tem. Hoje eu vejo no rodoviário, no terminal rodoviário, o passageiro comprando a sua passagem, tem o toalete que seria de uso gratuito e muitas vezes eles pagam o toalete. Então deixa essa indicação para todos os passageiros que utilizam a rodoviária a não pagar o toalete tendo o seu taxa de embarque na mão. Já Débora tem uma sugestão para a administração da rodoviária. Na maioria que eu tenho ido tem carrinho disponível para os viajantes, para colocar as malas. Acho que só aqui em outras cidades que não tem, mas São Paulo, Brasília, esses lugares maiores têm. Entre as principais orientações para os passageiros estão os problemas que podem acontecer antes e depois do embarque. Como, por exemplo, o voo ou ônibus altera o horário e não avisa. Acontecer um problema desse, que a companhia mudou o horário, ele pode embarcar no próximo ônibus para aquele destino, via endosso da empresa que emitiu a passagem para uma companhia concorrente, ou se a empresa tiver outro ônibus na sequência, ela deve passar sem ônus nenhum para o consumidor. O consumidor teve prejuízo, por exemplo, vai ficar algumas horas esperando, ele tem que receber alimentação, tanto para passagem de ônibus interestadual, quanto para avião. Agora, quando a gente vai falar de avião, as regras mudam um pouco. Por quê? Porque as companhias aéreas elas têm uma regulamentação internacional. Nesta regulamentação, existem alguns critérios que devem ser observados. Por exemplo, a companhia que vai mudar o horário, ela tem que avisar o consumidor com 72 horas de antecedência. Se ela não fizer isso, ela tem que devolver o dinheiro, 100%, sem nenhum tipo de multa. Ou ela também tem que embarcar o consumidor num ajuste prévio entre eles, no melhor horário para o consumidor, sem nenhum ônus para esse consumidor. E comprou a passagem, mas não vai conseguir viajar no dia. O Código Civil prevê uma multa de 5% quando o consumidor dá causa ao atraso ou ao não comparecimento ou à remarcação da sua passagem. Ou seja, sem motivo justificável, ele precisou remarcar. A multa prevista no Código Civil é de 5%. Na prática, as companhias colocam um valor mínimo de multa, geralmente acima de R$100, e multas que tranquilamente passam de 20%, que são consideradas abusivas normalmente pelo judiciário. E para ônibus? Para ônibus, a multa máxima é de 5%. Aí há uma prática mais comum, as empresas cumprem mais a legislação em relação a isso. E nas aéreas, o consumidor, infelizmente, se ele tiver que comprar de uma hora para outra, ele vai ter que desembolsar uma nova passagem e depois, infelizmente, entrar no PROCON ou no juizado para fazer valer seus direitos. O que eu quero dizer é o seguinte: se a culpa não foi dele, ele pode conseguir 100% do crédito de volta. E quando não consegue chegar a tempo para embarcar? A regra vai terminar sendo praticamente a mesma. Ela não compareceu ou chegou atrasada. Se perdeu o ônibus, há mais flexibilidade, ou seja, ela fica com a sua passagem, como ela vale por um ano, ela consegue com aquela passagem embarcar no próximo ônibus desde que tenha vaga. Então, sem nenhum tipo de problema. Para o avião é sempre um problema. O passageiro que não embarcou, ele tem a chance de negociar ali no próprio guichê se eles aceitam embarcá-lo no próximo voo sem custo. Via de regra, as companhias não aceitam isso e elas cobram o preço de balcão deste passageiro. Ou seja, na melhor hipótese, pega o dinheiro da passagem dele, que às vezes comprou na promoção, aí ele tem que inteirar uma diferença
e comprar a passagem mais cara para poder embarcar no próximo voo. Você chegou ao destino, mas a bagagem não. Foi extraviada. Não importa se você tinha diamante, notebook, enfim, o teto, R$ 1.200. E o Supremo decidiu que isso prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa indenização tem que ser paga pelas companhias aéreas com esse limite. O consumidor, portanto, ele tem que ter um cuidado, se ele estiver transportando algo muito valioso, ele tem que buscar fazer uma declaração e fazer um seguro, porque com essa bomba que tivemos em 2016, houve esse limite no teto da indenização.